Boa tarde. Nós estamos iniciando o nosso segundo bate-papo sobre a pedagogia espírita, ou a nossa segunda videoaula. E como sempre nós iniciamos agradecendo a Deus, nosso Pai e Criador, pela vida que temos. E pedindo que nos ampare sempre a todos nós, para que tenhamos sempre bom ânimo, força, coragem de continuar, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, que nós possamos continuar trabalhando e servindo em Teu nome. Obrigado, Senhor. Nós já vimos que a educação segundo a doutrina espírita pode ser definida como sendo o desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma, tanto no aspecto cognitivo, ou seja, o desenvolvimento da inteligência, da razão, quanto no aspecto afetivo, o conhecimento do sentimento, do amor, ou no aspecto volitivo, o desenvolvimento da vontade. Mas vamos começar devagarinho, vamos ver a inteligência, como ocorre o desenvolvimento da inteligência. Existem várias teorias que procuram explicar como ocorre esse conhecimento, como a criança aprende, ou seja, a psicogênese do conhecimento, como surge, como ocorre esse desenvolvimento. E as três principais que nós vamos ver agora são os empiristas, os inatistas e os construtivistas. O empirismo, ele afirma que o conhecimento é externo ao indivíduo, o conhecimento está fora de mim. Ele chegou a afirmar que todo conhecimento vem de fora, da experiência. Não há nada dentro da criança que não tenha entrado pelos órgãos dos sentidos. Então a criança pode ser considerada uma tábula rasa, uma folha em branco. E o educador, o professor, é aquele que escreve nessa folha o que ele quiser, não é? E do ponto de vista moral também, a moral é algo que se ensina de fora para dentro. O certo ou o errado, então, está fora de mim, no Estado, na escola, na igreja, no professor, nos pais, na sociedade, enfim, mas não existe dentro de mim esse conceito, a consciência moral. E o professor, então, ele passa a ser o dono do conhecimento, o senhor do conhecimento, e o aluno está ali para receber esse conhecimento que o professor vai lhe transmitir. Então é bem algo de fora para dentro mesmo, né? Se nós levarmos isso ao extremo, isso naturalmente vai causar uma dependência do aluno ao outro, ao professor, à sociedade, que na pedagogia é chamado de heteronomia. Mantém o aluno ali na heteronomia, na obediência, sem capacidade de discernir, de pensar, de analisar, de ver o certo ou o errado. E o inatismo, também é uma corrente do racionalismo, diz que o conhecimento é interno ao indivíduo, o conhecimento vem de dentro para fora. Algumas ideias já estão presentes dentro de mim. São as ideias inatas, que não dependem de uma experiência. Então, esse movimento prioriza a razão, o pensar. O conhecimento nasce de dentro de mim, não está fora de mim. A ideia inata, portanto, é um conceito universal e necessário, e que, portanto, não depende da experiência, já existe, né, esse conceito. Da mesma forma, se a gente levar ao extremo, o professor deixa de ser o orientador, ele pode deixar o aluno entregue a si mesmo, já que tudo virá de dentro para fora, é como a semente, que tudo já está ali dentro dela, ela vai desabrochar, então deixa desabrochar. No entanto, a ideia da semente é que ela precisa dos cuidados do solo, da água, dos sais minerais, da luz, do sol, do calor, para que ela desabroche. Então, o inatismo ao extremo também
procura tirar do próprio aluno sem oferecer experiências construtivas necessárias para esse desenvolvimento. E a outra corrente, o construtivismo ou interacionismo, diz que o conhecimento vem da interação do indivíduo com o meio. Então ele possui a sua mente que raciocina, mas ele precisa da experiência do meio. Através dessa interação ele constrói o conhecimento dentro de si mesmo. Quando nós falamos conhecimento aqui na visão do construtivismo, nós estamos falando de estruturas mentais. A criança constrói, através da sua interação, interagindo com o meio, ela constrói estruturas mentais. As funções psíquicas é alguma coisa dentro, é da mente. Mas isso é construída pela criança. Não jogada de fora para dentro, também não surge espontaneamente. Dentro dessa linha de pensamento nós temos o Piaget, Vygotsky, Vallon, que destaca a importância da participação ativa do educando em seu próprio processo de desenvolvimento. Nós temos aí todos esses modelos educacionais, né, dos grandes educadores que trabalharam nessa linha, embora não se chamavam de construtivista. Todo esse modelo que leva a criança a uma participação ativa, interagindo com o meio, realizando experiências, pensando, chegando às próprias construções, estaria dentro desse modelo construtivista. E esse modelo, naturalmente, leva a nossa criança, o jovem, o adulto, à autonomia moral e intelectual. O indivíduo, ele constrói realmente o conhecimento dentro dele. Não é uma coisa decorada. No entanto, a doutrina espírita nos apresenta um outro modelo pedagógico, também interacionista, mas que amplia muito o horizonte pedagógico. Naturalmente, a visão dos construtivistas, a interação horizontal com o meio, essa interação se dá mesmo a nível horizontal. É o homem, a criança, o jovem, interagindo com o meio que ele vive. Mas a doutrina espírita nos aponta um outro aspecto. É a interação do indivíduo com o meio espiritual. E isso vai mudar, na medida em que a gente estuda esse processo, essa interação, nós vamos ver que o indivíduo estuda, participa, interage com o meio físico, mas ele está constantemente interagindo com o meio espiritual também. E ele está entrando em contato consigo mesmo, com o conhecimento que ele já possui de muitas vidas, das vidas anteriores, das vidas passadas. Mas vamos lá. Vamos devagarinho estudar agora o desenvolvimento da inteligência através dos pensadores já citados, Nós temos aí o Piaget, Jean Piaget, que nasceu em Neuchâtel, na Suíça. Nós temos o Vygotsky, Lev Semenovich Vygotsky, que é russo, nasceu na Bielorrússia. E nós temos Vallon, ou Henri Vallon, que nasceu na França. Cada um desses pensadores, eles desenvolveram teorias, todas elas na mesma linha construtivista, mas eles destacavam alguns aspectos diferentes. Nós vamos analisar um pouquinho. O Piaget, naturalmente, morando na Suíça, ele teve uma visão. Vygotsky era socialista na Rússia. Os três passaram por um período turbulento. As duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, eles viveram isso aí. São períodos de grande turbulência. Então, Vygotsky, russo e socialista, ele destaca com maior intensidade a interação com o meio social, a interação do indivíduo com o outro, com o meio social. E Henri Vallon, ele destaca ali a importância do sentimento nesse processo. Todos eles trabalham com sentimento também. Mas o Henri Vallon, ele
trata esse aspecto do desenvolvimento da inteligência de uma maneira assim, bastante profunda no seu aspecto emocional, demonstrando como a emoção realmente interfere na aprendizagem. Então, vamos devagarinho conhecer cada um deles. Piaget, ou Jean Piaget, como nós conhecemos, não é? Ele nasceu em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra, ou Geneve. Piaget viveu 84 anos, não é? E ele trabalhou, a sua vida foi uma dedicação a esse trabalho. Piaget nos diz que quando o indivíduo experimenta uma necessidade, ocorre um desequilíbrio, ele age para restabelecer o equilíbrio, ou seja, readaptar-se àquela nova situação. Esse é o esqueminha, a base, a essência, o alicerce da teoria do Piaget. Essa necessidade nós vamos observar aí que ela está ativando a força da vontade, o interior, é o que leva o indivíduo à ação. E necessidade aí é um termo geral, varia. Uma curiosidade é uma necessidade. Um cientista olha para o céu, vê aqueles pontinhos, o que será que existe lá em cima? Tem planetas também. Aquela curiosidade o leva à ação. Os desafios do dia a dia, portanto, a criança precisa de desafios para que ela possa agir e avançar e desenvolver. Então, nessa teoria está aí um mecanismo. Quando nós trabalhamos com a criança, como é preciso que ela haja, seria importante que ela agisse com vontade, querendo. E esse querer a gente encontra quando nós criamos desafio, quando nós, podemos usar aqui o termo, quando nós estimulamos a ação. Mas esse estímulo deve ir de encontro às necessidades interiores da criança, para que ela realmente queira agir. Ok? Quando ela age, dois aspectos interagem, a inteligência e o sentimento, sempre. E vamos ver então qual é o mecanismo, como ocorre essa ação dentro da criança. Então o Piaget nos afirma que em todo procedimento, em toda ação, quando o indivíduo age, ele utiliza estruturas mentais que ele já possui dentro dele, já formada. Essa estrutura vai realizar, vai reagir com a nossa ação agindo, ele vai estar usando essas estruturas anteriores, ele vai passar por um processo que o Piaget chama de assimilação, ou seja, ele estará incorporando essas experiências novas gradualmente, até o ponto em que ocorre uma mudança lá dentro, onde ele acomoda as suas estruturas mentais a esse novo conhecimento e, portanto, surgirá aí uma nova estrutura mental. E aqui está praticamente o modelo pedagógico que o nosso Piaget constrói. Vamos exemplificar de uma forma mais simples. Imagine alguém tirando carteira de habilitação de motorista, aprendendo a dirigir. Como é que a gente faz? Pelo menos aqui no Brasil, nós pisamos na embreagem, engata a primeira, acelera, vai tirando o pé devagarinho da embreagem e acelerando ao mesmo tempo, o carro sai, de repente ele morre. Começa tudo de novo. Como é que é? Piso na embreagem, engato a primeira, acelero, vou tirando o pezinho. Agora vamos para a segunda, a primeira é só para sair. Não, pisa na embreagem primeiro, agora engata a segunda, agora acelera, tira o pé da embreagem. Isso vai de um período. É o período em que nós estamos assimilando aquela experiência nova. Chega um momento em que você senta no carro e sai dirigindo, automatizou. Você não pensa mais se eu vou pisar aqui, aquilo é automático. Então houve uma mudança, a minha estrutura mental se acomodou àquele processo todo, e eu criei então dentro de mim uma nova estrutura mental que me capacita a ser um motorista. Eu tenho agora uma estrutura mental que me permite ser motorista.
Então não é um processo lento em que o professor vai jogando conhecimentos teóricos dentro da cabeça da criança. O Piaget pegou muito o raciocínio lógico-matemático para explicar esse mecanismo, mas ele é válido para todo conhecimento, né? Então aqui na matemática, imagine um aluno, uma criança, brincando em casa com seus 5 coleguinhas, mas são 6 brincando ali, a mãe chega com um saquinho de bala: filho, tem 30 balinhas aqui, divide com os seus amigos. Ora, o garotinho já aprendeu subtração, soma, mas ele não sabe dividir, não aprendeu ainda a dividir. Então o que ele faz? Ele usa o conhecimento que ele já tem, uma estrutura anterior, a subtração. Ele abre o saquinho, uma balinha para você, outra. Quando terminar, ele percebeu que 30 dividido por 6 dá 5 balinhas para cada um. E aí ele vai entendendo, compreendendo o que é o mecanismo da divisão. Ele vai passar por um processo de assimilar esse conteúdo da divisão até que ele começa a fazer continha rapidamente, né? Houve uma mudança interior dentro dele, onde ele criou uma estrutura de quem sabe dividir, depois de quem sabe multiplicar. E assim vai. Depois ele vai aprender equações do primeiro grau, sempre usando o conhecimento que ele tinha antes. Depois equação do segundo grau, cálculo integral, diferencial, e aí vai, né? Ele está desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático que é comum a todos e que cada nova estrutura vai permitir que ele avance, que ele construa novas estruturas. Então esse mecanismo de construção, onde ele está usando o conhecimento anterior, assimilando o novo conhecimento, acomodando as suas estruturas interiores a esse novo conhecimento, permitindo a construção de um novo conhecimento, de uma nova estrutura mental, é um processo contínuo. Essa nova estrutura servirá de base para outras experiências, onde ele vai construir outras estruturas mentais, cada vez mais avançadas, progredindo sempre. Bem, isso tudo Piaget estudou no aspecto cognitivo, no aspecto do conhecimento, da inteligência, da razão. Mas nós percebemos que esse mecanismo aí, ele está em toda parte. Ele está em tudo. Tudo que nós aprendemos, desenvolvemos dentro de nós, necessita um processo de construção interior. Na verdade, nós não construímos só estruturas mentais no sentido intelectual. Nós construímos a nossa própria mente completa, gradualmente. Veja um exemplo que vai servir, nós vamos entender, nós que trabalhamos também com a criança na área da evangelização. Lembram quando Simão Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Lembram disso? 7 vezes, não é? E Jesus responde: não, Simão, não 7, mas 70 vezes 7. Olha, 70 vezes 7 dá 490. Mas nós sabemos que não foi isso que ele quis dizer. Vai perdoando, Simão, que um dia você vai aprender a perdoar realmente, não é? Ou seja, veja se o meu raciocínio está correto. Nós começamos num processo de assimilar o ato do perdão realmente. Nós aqui, os seres humanos desse planeta, né? Nós sabemos, nós que estamos estudando, sabemos da necessidade do perdão. Mas a gente ainda não sabe aquele perdão profundo, sincero. Então nós passamos por um período onde nós estamos assimilando o perdão. E vai havendo uma mudança lenta, gradual lá dentro de nós, onde pouco a pouco nós vamos criando essa estrutura nova, até o ponto em que alguém nos ofende e a gente nem se sente ofendido. O perdão virou alguma coisa assim automática. Ele me ofende e a gente perdoa. Nós criamos uma estrutura que nos permite perdoar realmente. Se eu perguntasse a vocês quem é que já assimilou todo o Evangelho de Jesus, não é? Ergue a mão, eu acho que
Seria difícil alguém erguer a mão. Nós aqui do planeta Terra, né, nós, criaturas aqui humanas, estamos num processo de assimilar ainda aqueles ensinamentos fantásticos que Jesus nos trouxe. Mas esse assimilar não é no sentido de decorar. Eu posso saber o Sermão da Montanha de cor, mas eu consigo viver aquilo na minha vida. Então nós estamos num processo de assimilação do próprio Evangelho de Jesus e procurando acomodar esses ensinamentos, mudar interiormente, acomodar a nossa maneira, a nossa personalidade, as nossas estruturas mentais a esse novo ensinamento. Até o ponto em que nós vamos criando novas estruturas de realmente amor ao próximo, não é, de servir ao nosso próximo. Então veja que esse processo de assimilação, acomodação, ele nos serve não só para o conhecimento, mas para todo o desenvolvimento integral do indivíduo, de todo esse desenvolvimento. Espero que estejam aí compreendendo, não é? Vamos pegar mais um outro exemplozinho da falha do nosso processo educacional hoje. Quem é que se lembra aí de ter tirado lá, anos atrás, não é, numa prova de matemática, de física, de química, por exemplo, e que tirou A ou 10, dependendo do conceito da época, não é? Imagine quanto tiraria hoje naquela mesma prova. Na química, por exemplo, eu acho que eu tiraria 0, não é? Eu não tenho esse conhecimento dentro de mim, eu não uso. Então, como é que eu tirei 10 ou acertei tudo? Porque eu estudei para tirar nota. Eu decorei a matéria. Eu estudei para passar de ano. Eu não estudei para aprender. Ou seja, eu não construí estrutura de químico dentro de mim. Então hoje eu não entendo nada de química. Mas aquilo que eu realmente me interessei, que eu fui atrás, que eu pesquisei, que eu me doei, não é, que eu realmente construí, está dentro de mim. Até hoje. E vai continuar, eternidade afora. Frase de Jesus, não é? O que está dentro de nós, o que está no coração. Realmente, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não rói, é nosso. Aquele conhecimento é nosso. Então veja, dentro da pedagogia espírita, esse conceito do Piaget é fantástico. E com o conhecimento espírita nós vamos ampliar esse conceito de uma maneira fabulosa, fantástica. Ué, por que o Piaget não fez isso? Faltou a ele o conhecimento espiritual da vida, não é? Essas teorias, portanto, do Piaget, do Vygotsky, do Vallon, ele está vendo a criança se desenvolvendo num mundo material, no nosso mundo, né? Não está vendo o mundo espiritual com o qual nós estamos interagindo o tempo todo. Não está vendo as estruturas anteriores de vidas passadas, as estruturas já construídas em outras existências. E é aí que entra a doutrina espírita. Mas isso é assunto para a próxima videoaula. Nós terminamos aqui, agradecemos a atenção e fiquem em paz, fiquem com Deus.